Bom dia, sexto ano. Mais uma aula. A Pro pode afirmar que está morrendo de saudade de vocês, mas por enquanto precisamos nos cuidar. Hoje nós vamos falar sobre o módulo 5, as múltiplas experiências. Então, com a dispersão dos seres humanos aí pelo planeta, né, muitos grupos se formaram, se uniram, cada um à sua maneira, com as suas necessidades. E nós podemos afirmar que a sobrevivência foi um fator muito importante da reunião de grupos. Como na outra aula a Pro tinha falado já para vocês, que os grupos eles se uniram seguindo um padrão, seguindo um parâmetro do que eles tinham em comum entre eles. E a partir daí, ao longo da história, as sociedades que se uniram, elas foram agregando os pontos aí, e um deles, de grande relevância, foi a formação das crenças religiosas que se estabeleceram. Então, as sociedades, elas buscaram demonstrar os seus mitos, também se estabeleceram a partir das forças da natureza, dos fenômenos naturais, criaram os ritos, né, que desde o surgimento da humanidade foram utilizados por todas as comunidades. Então, aí é uma das primeiras formas de crença, de religiosidade se estabeleceram a partir daí. Lembrando que quando nós falamos lá sobre os homens primitivos, eles registravam seus rituais religiosos nas cabanas. E isso se fortaleceu bastante nessa dispersão do ser humano. Então, a primeira forma de religiosidade expressa foram os elementos da natureza. Essas forças atribuídas aí aos fenômenos naturais. Podemos dizer também que eles acreditavam que esses fenômenos, quando eles estavam tristes, magoados como seres humanos, eles podiam punir aí. Os diversos deuses podiam punir ou beneficiar os seres humanos. E essa crença era bastante forte. Então, os diversos povos, quando eles estabeleceram suas crenças religiosas, eles acreditavam que os deuses eles tinham a aparência dos seres humanos. Amavam, odiavam, sentiam inveja, eles tinham todos os mesmos sentimentos. A única diferença que diferia dos deuses e dos seres humanos era um poder especial que esses deuses tinham. Assim, as populações eles estabeleceram os deuses de várias formas. Eles tinham o deus do trovão, o deus do mar, o deus dos terremotos, os deuses da morte. Eles tinham um deus para cada coisa e eles tentavam agradar esses deuses presenteando, fazendo oferendas para que esses deuses não punissem os seres humanos, porque eles acreditavam que se fossem contrariados, eles enviariam desgraças ou demônios. Algumas sociedades também eles acreditavam na vida após a morte. E essa crença religiosa fez com que os mortos fossem enterrados com seus pertences, porque eles acreditavam que depois que eles passassem por um tribunal, eles voltariam e utilizariam novamente seus pertences. Por isso eles acreditavam muito nisso. Muitas sociedades, nesse período, eles praticavam o politeísmo. O que seria o politeísmo? O politeísmo é a crença em vários deuses. Por isso, muitos grupos sociais desse período acreditavam nas forças da natureza, nos fenômenos sociais, né? Então, o politeísmo tinha essa crença. Divergente do monoteísmo. O monoteísmo
já era a crença num único Deus, e um dos primeiros povos monoteístas que nós temos notícia foram os hebreus, esse grande contingente populacional que existiu na era dos patriarcas. Eles se desenvolveram lá na região entre o Oriente e a Ásia, né? No mar Mediterrâneo, e eles acreditavam num único Deus, Javé, ou Jeová. E esse único Deus, ele estava acima das forças da natureza. Como eles acreditavam só nele, ele estava acima das forças da natureza, porque primeiro ele e foi Deus que criou as forças da natureza, então ele estava acima. Também eles acreditavam muito nos seus líderes, que eles chamavam de patriarcas. E entre os mais conhecidos, nós temos Moisés, um grande profeta, um grande patriarca, um grande líder, que foi escolhido para receber as tábuas da lei. A religião monoteísta dos hebreus é conhecida como judaísmo. Seus seguidores eram chamados de judeus, daí o nome, né? Diversas religiões se desenvolveram a partir do monoteísmo. Nós temos o cristianismo, ela foi fortemente influenciada pelo judaísmo. Temos também o islamismo, né, que é uma religião monoteísta. Até hoje ela tem um grande desenvolvimento por todas as partes do mundo. É uma das religiões que mais cresce. Apesar do cristianismo ser muito forte, o islamismo é que mais cresce em várias partes do mundo. Então ela tem muita semelhança com o judaísmo e o cristianismo. Nesse desenvolvimento, nesse surgimento, nessa dispersão da população, uma coisa, além da religião que se desenvolveu, nós temos um outro fator, que foram o surgimento das cidades. As cidades, primeiramente, elas eram, antes de se tornar cidades, pequenas aldeias. Quando os grupos se tornam, eles eram nômades, eles se tornam sedentários. Quando as mulheres descobrem que as sementes podiam germinar, os homens começam a se tornar sedentários. É aí que as vilas passam a existir, das vilas, os pequenos vilarejos, até se tornarem cidades. E essas cidades, elas passam a existir, começam a existir a partir da descoberta, da criação da agricultura, o desenvolvimento de técnicas para o plantio, a produção de alimento, a criação de animais, a domesticação de animais, que nós datamos aí entre 14 e 32 mil anos. Então, tudo isso foram fatos importantes para o surgimento das cidades. Então, quanto maior a necessidade o homem tinha de água, de alimento, mais as populações cresciam e as cidades começam a se desenvolver. E onde essas cidades se desenvolveram? Próximos aos rios, porque elas tinham necessidade do abastecimento de água para desenvolver a agricultura. Então, alguns rios foram de grande importância no desenvolvimento dessas cidades. Temos como o Rio Tigre e o Rio Eufrates. O Rio Nilo também foi de grande importância para os egípcios e assim sucessivamente os rios foram de grande importância para o desenvolvimento das cidades, produção de agricultura e a produção de alimentos. Até a próxima aula. A Pro vai pedir para vocês resolverem as atividades e durante a aula nós vamos solucionar as questões, as dúvidas. Aguardo vocês na próxima aula. Estaremos juntos. Saudades, beijos, façam tudo conforme combinamos.